Hoje estou aqui para discutir a bipolaridade. Isso mesmo, entendendo a bipolaridade. Quando se fala de bipolaridade, esse é um tema que provavelmente você já assistiu, já viu pessoas comentando sobre essa questão, né? Mas não é uma questão muito fácil de ser entendida. Por quê? Porque dentro dos aspectos depressivos, mais mórbidos da personalidade, há indivíduos unipolares, há indivíduos que ficam mais presos a uma única maneira de ser, ou seja, ele pode tipicamente ser o sujeito depressivo, melancólico, mas há outros que oscilam. E hoje eu vou discutir exatamente essa oscilação. O bipolar, diferente, né, do unipolar, é um sujeito que alterna, que muda de momentos depressivos, momentos de introversão, para momentos de extrema extroversão, momento de hiperatividade, até mesmo de euforia. Isso é normalmente, né, chamado de mania. Então aí o termo mania se aplica propriamente a uma espécie de alegria exagerada. O indivíduo dentro dessa fase de mania, ele fica falante, ele fica extremamente autoconfiante, né? De uma forma exacerbada. E ao mesmo tempo que em um outro momento ele apresenta um outro quadro. Para vocês entenderem bem, deixa eu começar, né, conceituando lentamente, gradativamente aí o quadro geral. É mais fácil nós percebermos aquilo que é chamado de momento depressivo, né? A polarização da depressão. É quando o indivíduo há uma espécie de esfriamento do eu. O sujeito, ele fica inseguro, ele pode ter distúrbio do sono, ele pode lentamente perder o prazer em coisas que gostava muito, ele fica mais em casa, fica dentro de uma postura defensiva, até mesmo a memória pode se afetar, cuidados com a higiene pessoal, todas essas coisas, né, com certa variação, pode ocorrer quando o indivíduo está deprimido, quando o indivíduo está recolhido, né, em sua enfermidade. Há casos em que a oscilação ela ocorre abruptamente. O indivíduo pode passar, né, alguns dias num estado depressivo e repentinamente ir para o polo da mania. Ou o espaço que separa as duas coisas pode até ser menor. O indivíduo pode num dia estar deprimido e no outro acordar nesse estado de euforia, de mania. Aí cada pessoa apresenta um quadro muito seu, muito específico. Mas o importante nesse sentido conceitual é entender que no polo da mania o indivíduo parece ter uma autoconfiança delirante. Ele se acha o mais inteligente, ele se acha o mais capaz, ele pode até mesmo ter uma certa arrogância, né? Pode acreditar que é melhor do que todos os outros, pode se pensar como um verdadeiro gênio. E existem também aspectos comportamentais. É típico na mania o indivíduo sucumbir, por exemplo, a compras. Ele pode comprar obsessivamente. Eu lembro de uma de minhas pacientes que tinha 5 cartões de crédito e todos os 5 estavam com o limite estourado. Por quê? Porque nessa fase maníaca ela saía comprando, ela queria sempre se preencher com a exterioridade. Então é típico, né,
dessas pessoas bipolares comprarem muito, fazerem muita dívida. Não são só pequenas dívidas, pequenas compras que elas assumem, não. Muitas vezes elas podem comprar um automóvel impulsivamente, pode comprar uma casa e depois se arrepender, perceber que não pode arcar com aquela responsabilidade. É muito típico maridos, né, que têm uma relação com uma pessoa bipolar sofrerem a beça também, até mesmo se tornarem doentes, ficarem afetadas por causa da irresponsabilidade da companheira. Inversamente também tem a mesma coisa. A mulher pode ter um marido desequilibrado, um marido maníaco. Mas o que eu quero que vocês entendam bem nesse vídeo é essa oscilação. Uma outra característica, aí nós já entramos no aspecto da psicanálise, né? É a característica da oralidade. Porque para a psicanálise, essa bipolarização ela está muito intimamente ligada aos 2, 3 primeiros anos de vida. Porque tem uma relação básica com a oralidade, com a figura da mãe. Quando existe uma falha empática na maternagem, por algum motivo, há um grande perigo da criança ficar como que esquizoide, fragmentada. E é essa fragmentação que, a posteriori, pode se manifestar na doença bipolar, onde o sujeito fica constantemente nessa oscilação. E como a fonte é esse momento, né, da fase oral, o indivíduo fala muito. É o que se chama até comumente de verborragia. Ele se torna verborrágico. No momento de mania, o indivíduo fala a beça, parece que precisa esvaziar, né, algo que lhe causa dor. Ele, por isso, se torna até bem complicado de se conviver, porque ele precisa estar sempre falando. Ele é difícil até de ser interrompido. No consultório, nós sabemos, quando o indivíduo está nessa fase de mania, é até difícil de você colocar termo, limite, falar alguma coisa ao paciente. Por quê? Porque ele quer falar sozinho. Então notem que isso é uma característica, né, da bipolarização. Qual é a causa da bipolarização? Essa é uma questão conceitual, teórica, que não cabe nesse vídeo. Num vídeo futuro voltarei para discutir, né, mais especificamente a questão da fonte, da causa. A psicanálise tem uma teoria específica para explicar a bipolarização. Mas nesse vídeo, o que eu quero que você entenda é como essa oscilação ela é perigosa. Por isso, a análise ou qualquer outro tipo de terapia que dê suporte ao sujeito é tão importante. Além da ajuda medicamentosa, porque é necessário essa ajuda medicamentosa para estabilizar, né, o sujeito, você precisa também estar buscando uma ajuda psicoterápica, porque é a psicoterapia que vai dar condição do indivíduo se ver na imagem do analista. É como se o analista fosse um espelho. O indivíduo sozinho não consegue se perceber em desequilíbrio. Então é vital que o indivíduo esteja fazendo uma terapia. Isso vai fazer com que ele perceba essa oscilação, vai levá-lo a entender como aquilo não é um procedimento normal e sim algo desequilibrado e perigoso para a manutenção da sua normalidade. Como eu prometi, depois, né, num outro vídeo, falarei mais sobre essa questão, enfocando a questão da origem, né, da bipolarização ou das situações esquizoides que levam a esse tipo de configuração. Se você gostou, já sabe, curta, dê o seu like, fale para outras pessoas do nosso canal, peça para que ele se inscreva
comente aí embaixo, né, sobre o vídeo. Isso tudo vai nos ajudar a continuar e alcançar outras pessoas. Um abraço e até a próxima vez.